Vamos agora com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar dos desafios empresariais no atual cenário político e econômico do país. Eu converso com a Luana Tavares, que é CEO da Esfera Brasil, fundadora da Conecta. Luana, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, pessoal. Bom, vamos começar a falar das políticas públicas. Você que é mestre em políticas públicas e atua no Esfera Brasil, discutindo saídas para o desenvolvimento do país. Eu queria saber como é que você vê o atual momento, né? O contexto político, mudança de governo, as primeiras sinalizações em relação às políticas a serem adotadas pelo governo Lula. Você vê um encaminhamento favorável em algumas áreas? Bom, acho que um novo governo eleito, Denise, dentro de um cenário tão polarizado e também trabalhando com um Congresso que também segue essa mesma linha da polarização, um ativismo judiciário exacerbado, isso gera, obviamente, uma tensão nesse início de governo, porque as pessoas estão descobrindo qual será a política monetária que esse governo vai implementar, quais serão as prioridades que vão estar em pauta, se os problemas estruturais realmente vão ser resolvidos. E eu acho que logo no início, os sinais trocados de mensagens e de atacar problemas que não necessariamente eram aqueles que se esperava dentro do mercado, né? A gente olhando aí a capacidade de investimento e de desenvolvimento econômico do país, que são prioritárias, obviamente, para que a gente tenha crescimento de renda, para que a gente tenha prosperidade, inclusive os recursos para investir nas áreas que são essenciais. Alguns sinais trocados deixaram o mercado muito inseguro, o que prejudicou ainda mais o dinamismo econômico, que é a principal questão que a gente precisa enfrentar nesse início. E agora, depois do arcabouço fiscal e algumas medidas que foram anunciadas nas últimas 2 semanas, trouxe um pouco mais de tranquilidade, ainda que com pontos de crítica, obviamente, que sempre existem, mas trouxeram pelo menos algum olhar um pouco mais estrutural e propostas um pouco mais concretas. Então, naturalmente, a gente precisa ver o quanto elas vão ser factíveis, muitas delas dependem do Congresso Nacional, mas o olhar que a gente tem que ter é sempre positivo, né? Esse é o trabalho que a Esfera faz, tentar promover as pontes necessárias para que, seja qual for o problema que a gente tem em jogo e que interfere no dinamismo da economia do país, que interfere nas políticas públicas nacionais, que a gente consiga unir a sociedade, os setores e pensar soluções. Então, acho que nesse momento a gente está num ponto de divisão entre as propostas que estão sendo feitas e o quão concretas elas são no médio prazo também. O Esfera reúne empresários e aí os políticos, tanto do Congresso, parlamentares, como os governantes, para tentar discutir, né, exatamente essas saídas para o país, porque nós temos a questão do desenvolvimento econômico e a expansão do PIB, mas outras áreas também, porque você precisa de educação, você precisa do investimento, que você falou, atrair capital. Nós tivemos aí novidades em relação às PPPs, aí você fala de sinais contrários, aí trocados, seria, por exemplo, possível interferência em política monetária, embora os juros também atrapalhem o empresariado. Então, o empresariado fica até meio dividido em relação a essa questão, né? Que é atitudes sensatas, mas gostaria de ter juros mais baixos. Né? Exato. E que não tem fórmula mágica, né, Denise? Para a gente enfrentar essas questões que estão ligadas à economia, mas que vêm de decisões técnicas e que geram essas consequências, a gente precisa das medidas técnicas e de segurança nessas políticas, naquilo que for ser implementado, para que o mercado volte a acreditar, não só aqui fora do Brasil, a gente aumente a capacidade de investimento, enfrente de fato os custos da máquina pública, por exemplo, que é uma questão que não foi tão discutida ainda nesse início de governo, inclusive quando se fala de medidas que são mais estruturais. Então, realmente é um cenário que ele não está totalmente formado, seja para um cenário mais negativo ou um cenário mais positivo, mas há uma grande incerteza nesse meio. E quando você fala em políticas sociais, e você precisa de capacidade de investimento para fazer isso, capacidade de caixa dentro do Estado, se a gente não olhar as medidas que desde lá atrás, não é de agora que a gente vem falando de reforma tributária, reforma administrativa, de mudanças mais estruturais na economia que vão garantir essa sustentabilidade, senão eternamente a gente vai voltar aqui e discutir os mesmos pontos. As questões da educação, o saneamento básico, que foi um dos temas também aí em relação a medidas iniciais desse governo, e que, num avanço que nós tivemos em 2019,
geraria uma capacidade de investimento significativa e também resolveria um problema social muito crítico. E agora a gente está nessa incerteza se o que foi acordado lá atrás continuou ou não. Preservando as estatais que já operam na área, esse temor de não atrair tanto investimento quanto se pretendia, não é? Exatamente, né? Uma das medidas que esse novo marco que foi aprovado anteriormente preconizava era que a gente abrisse a possibilidade de participação de empresas privadas, desde que elas atendessem os critérios necessários para atingir a meta de universalização do saneamento até 2030. E quando você muda essas regras e flexibiliza, estende os contratos existentes, você está estendendo a ineficiência que hoje não consegue resolver um problema crítico que é metade da população sem esgoto, sem saneamento. Agora, Luana, diante dessas incertezas que você está citando e de alguns sinais positivos, você acha que o empresariado fica mais retraído nos próprios investimentos? Que a gente também precisa aumentar a competitividade da indústria local, você tem que expandir as várias atividades que, em muitos casos, depende da própria decisão do empresário, né? Com certeza, isso tudo afeta porque a economia é dinâmica e a conta não fecha, né? A gente tem um alto nível de endividamento, nós tivemos aí um retorno pós-pandemia que gerou uma perda de dinamismo que está tentando se recuperar, e isso depende também de investimento público. Isso afeta a população diretamente, afeta os negócios e gera com certeza uma retração de investimento, de planos, de pensar ao longo prazo. E isso precisa ser enfrentado com medidas que gerem realmente essa segurança no médio e longo prazo. Qualquer medida que pareça ser, de novo, um atalho para resolver um problema pontual, que não é pontual, resolver um problema estrutural de forma pontual, vai gerar incerteza. E isso afeta o mercado, afeta os empresários e afeta o dinamismo da economia. E agora vamos falar da Conecta, não é? Que tenta a inclusão de mulheres, né, na política, né, preparando melhor para isso, a inclusão das mulheres também na atividade empresarial, né, com estudos, inclusive, que mostram uma eficiência maior com a participação das mulheres. Primeiro, como é que você vê hoje na política, a partir do resultado das eleições, a formação de governo, você vê perspectivas melhores? Bom, eu fiquei um pouco decepcionada, Denise, confesso, com o resultado dessa eleição nesse ponto, nesse tema. A Conecta tem o objetivo, é uma organização social que tem o objetivo de acelerar o protagonismo feminino na política, e quando a eleição finalizou e eu vi que nós tínhamos aumentado apenas de 15% para 17% a participação das mulheres no Congresso, sendo que na eleição anterior, em 2018, nós aumentamos de 10% para 15%, tinha sido um aumento aí significativo de 50%, a gente não conseguiu manter esse aumento. Claro, mantivemos ali o número que já estava, aumentamos um pouco, mas ainda, quando a gente pensa igualdade de gênero, a população feminina ser 52% da população nacional, esse número está muito atrás. E realmente, como você disse, vários estudos mostram o quanto essa pauta impacta, inclusive, no que a gente falava aqui anteriormente. As mulheres, elas contribuem para a redução da corrupção quando atuam na política, aumentam a competitividade dos países onde elas estão participando como força de trabalho, como força de ideias de produtividade. Cidades que têm mulheres como prefeitas no Brasil tiveram 40% menos de óbitos durante a pandemia. Enfim, interfere na redução dos índices de violência também de uma forma muito direta. Então, essa participação feminina, ela não é apenas pelo número de ter a igualdade de gênero 50-50, a mesma participação dos homens e mulheres. É garantir que uma parte enorme dos talentos que nós temos no Brasil faça parte das decisões do nosso país, contribua para a economia, contribua para que a gente cuide dos nossos cidadãos e cria um país e um futuro que seja diferente do que a gente tem agora, de forma igual, homens e mulheres. É isso, e não se contentar com qualquer avanço que tenha, é continuar brigando por isso. Mas eu agradeço muito, Luana Tavares, a sua participação, você que é CEO do Esfera Brasil, fundadora da Conecta. Uma boa noite. Obrigada, Denise, obrigada a todos, boa noite. Com vocês.